Bom dia! Mais uma vez que está a presença do Senhor, dia 18, né? Isso. 18 de janeiro, fevereiro, na verdade, de 2024. Para começar nosso estudo, nós primeiro vamos orar, tá bom? Senhor Deus, muito obrigado por esse dia. Que seja a tua palavra, que seja o sobre mim, que grande, que abrigue os nós. Em nome de Amém. Eu não botei o microfone, ó. Oi? Eu não botei o microfone. Gente, desculpa aí, gente. De novo? Hã? Vamos começar de novo? Por que você quer começar de novo? Tá tudo bem. Você já orou, querido. Só ficou baixinho, mas as pessoas ouviram. Ouviram? Ouviram. Vai. Qual o capítulo? Qual livro? Qual livro? Marcos. Qual o capítulo de Marcos, filho? 6. Então vamos ler. A mamãe, você lê 1, você lê 2 e a mamãe lê 5. Tá bom? Lê 2, eu leio 5 e você fica acompanhando. Vai lá. Filha, eu não vou deixar você com filtro se você ficar se distraindo assim. Preste atenção. E ele, saindo dali, chegou à sua própria terra, e os seus discípulos o seguiram. E chegando o dia do Shabat, ele começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ao ouvi-lo, se admiravam, dizendo: de onde vieram? De onde vêm essas coisas? E que sabedoria está aqui lhe dada? E como estas poderosas obras são feitas por mãos. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Mas Jesus lhes dizia: o profeta não está sem honra, exceto na sua própria terra e entre os seus próprios parentes e na sua própria casa. E ele não podia fazer-lhe nenhuma obra poderosa, salvo impor suas mãos sobre poucas pessoas enfermas, curando-os. E admirou-se da descrença deles. E ele percorreu as aldeias vizinhas ensinando. E ele chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos. E ordenou-lhes que nada levassem por sua jornada, senão somente o seu cajado, e nem a forge, né? A forge, nem um pão, nem dinheiro no cinto, mas que fossem calçados com sandálias, e que não se vestissem 2 túnicas. E ele dizia-lhes: onde quer que entrardes numa casa, permanecei até partir daquele lugar. E aqueles que não vos receberem nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, eu vos digo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para os daquela cidade. E eles foram pregando que os homens se arrependessem. E eles expulsaram muitos demônios e ungiam com óleo muitos que eram enfermos e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar dele
pois seu nome foi propagado amplamente, e disse: João Batista foi ressuscitado dentre os mortos, e por isso essas maravilhas operam nele. Nossa! Vai, filho. E outros diziam: Este é Elias. E outros diziam: Este é um profeta, ou como um dos profetas. Mas Herodes, ouvindo isso, dizia: Este é João, a quem eu decapitei, que ele está ressuscitado dentre os mortos. Pois o próprio Herodes mandara prender a João e o confinou na prisão por causa de Herodias, esposa de seu irmão Filipe, porque ele havia se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: Não te é lícito possuir a esposa de teu irmão. Por isso Herodias tinha uma desavença contra ele e queria matá-lo, mas ela não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que ele era um homem justo e santo, e o observava, e ao ouvi-lo ele fazia muitas coisas, e o ouvia de boa vontade. E chegando um dia oportuno, quando Herodes em seu aniversário fez um jantar aos seus senhores, altos capitães e chefes da Galileia, Você não leu? eu li, filho, já li sim. E entrando a filha de Herodias, e dançando, e agradando a Herodes e aos que estavam sentados com ele. E o rei diz à donzela: Pede-me o que quiseres, e eu te darei. Ai? São dois, lembra? Não sei. Ah, tá. E jurou-lhe, dizendo: Tudo o que me pedires, eu te darei, até a metade do teu reino. E saindo ela, disse à sua mãe: O que eu pedirei? E ela disse: A cabeça de João, o Batista. E ela veio imediatamente para junto do rei e pediu, dizendo: Eu quero que tu me deis em um prato a cabeça de João, o Batista. E o rei entristeceu-se muito. Todavia, por causa do juramento dos que estavam sentados com ele, não quis deixar de atendê-la. E imediatamente o rei enviou um carrasco e ordenou que a cabeça dele fosse trazida. E ele foi, e o decapitou na prisão. E trouxe sua cabeça num prato e entregou à donzela, e a donzela a deu à sua mãe. E quando os seus discípulos ouviram isso, foram e tomaram seu corpo e puseram-o no sepulcro. E os apóstolos se reuniram-se com Jesus e contaram todas essas coisas, tanto que tinha feito como que eles tinham ensinado. E ele disse-lhes: Vinde vós daqui à parte para um lugar deserto e descansai um tempo, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo nem para comer. E eles partiram a sós num barco para um lugar deserto. E as pessoas os viram partir, e muitos o reconheceram, e para lá correram a pé de todas as cidades, e os ultrapassaram e aproximavam-se dele. E Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão e teve compaixão dela, porque eles eram como ovelhas que não têm pastor. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. E quando o dia já estava muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhes disseram: Este lugar é deserto e o dia está muito adiantado. Despede-os para que possam ir nas regiões ao redor e nas
e as aldeias, e comprem pão para si, né? Porque eles nada têm para comer. E ele respondendo, disse: Dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe, devemos ir e comprar 200 denários de pão para dar-lhes de comer. E ele disse-lhes: Quantos pães vós tendes? Ide e vedes. E quando eles souberam, disseram: 5 e 2 peixes. E ele ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a grama verde. E eles assentaram-se em grupos de 100 e de 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, abençoou e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pusessem diante deles, e dividiu 2 peixes entre todos eles. Vai aqui. E todos eles comeram e se fartaram. E recolheram 12 cestos cheios dos pedaços de peixe. Dos que comeram os pães, eram quase 5.000 homens, e imediatamente obrigou seus discípulos a entrar no barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele foi ao monte para orar. E ao anoitecer, o barco estava no meio do mar, e ele sozinho em terra. E viu-os fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar, e queria passar-lhe adiante. Mas quando eles viam andar sobre o mar, imaginaram que fosse um espírito, e gritaram, porque todos ouviram e se perturbaram, e imediatamente falou com eles. Disse-lhes: Tem de bom ânimo, sou eu, não tenhas medo. E subiu para junto deles no barco, e o vento cessou, e ficaram maravilhados em si mesmos além da medida, pois eles não tinham considerado o milagre dos pães, pois o seu coração estava endurecido. E eles, passando para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré, e atracaram na praia. E quando eles saíram do barco, imediatamente o conheceram. E correndo toda a região em redor, começaram a trazer em leitos os que estavam enfermos, para onde ouviam dizer que ele estava. E onde quer que ele entrava, em aldeias ou cidades ou nos campos, eles colocavam os enfermos nas ruas e pediam-lhe que eles pudessem ficar somente na orla de sua roupa. E todos quantos o tocavam ficavam curados, viu? Essa é a história do Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos? Falou sobre a multiplicação dos pães e dos peixes, sobre ele andar sobre o mar. Sobre Jesus, né? Isso.
Tudo sobre Jesus, filha, tudo sobre Jesus. Eu vi no The Chosen. É a única parte que eu mais gosto. Mas é você chegar aqui, ó. Não, você faz, filha. Não me enrola, não. Você sabe fazer, querida. Você tá em 1 Reis, né? Olha. Não, eu tô estudando 2 Reis. Isso aqui? Depois você vai chegar no Crônicas. O meu é estranho. O Salmo? 69. Cara. Vamos, comece. 2 versículos. A gente já leu o Salmo 69. Foi ontem não, ontem nós lemos o 68. Uhum. Vai. Salva-me, ó Deus, pois as águas entraram até a minha alma. Vai, filho, são 2. E eu afundo em profundo lamaçal e O que você tinha falado? lamaçal em profundo lamaçal onde não há como ficar de pé. Eu estou nas águas profundas. Eu estou em águas profundas. Estou em águas profundas. Onde as inundações me desbordam. Estou cansado do meu choro. Minha garganta está seca. Os meus olhos falham enquanto espero por meu Deus. Aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça. Aqueles que querem me destruir, sendo meus inimigos injustamente, são poderosos. Então restituí aquilo que eu não tomei. Ó Deus, tu conheces a minha tolice e os meus pecados. Não se escondem de ti. Não sejam envergonhados por minha causa aqueles que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Não deixeis confundidos por minha causa aqueles que te buscam, ó Deus de Israel. Porque, por tua causa, eu suportei a censura e a vergonha cobriu minha face. E eu me tornei um estranho para as minhas irmãos, para os meus irmãos, né? E um estrangeiro aos filhos da minha mãe. Pois o zelo da tua casa me comeu, e as vergonhas daqueles que te envergonharam recaem sobre mim. Quando eu chorei e castiguei minha alma com jejum, aquilo foi para minha vergonha. Também fiz do pano de saco a minha vestimenta, e me tornei um provérbio para eles. Aqueles que se assentam ao portão falam contra mim, e eu fui a canção dos bêbados. Mas quanto a mim, minha oração é a ti, ó Senhor, em um tempo aceitável. Ó Deus, na multidão da tua misericórdia, ouve-me na verdade da tua salvação. Liberta-me do lamaçal e não me deixes afundar.
e seja eu liberto daqueles que me odeiam, e tirado das águas profundas, e não deixes a enchente das águas me transbordar. E nem deixes que o profundo me engula, né? Uhum. Me engula. Sim. E não deixes que a cova feche sua boca sobre mim. Ouve-me, ó Senhor, pois tua benignidade é boa. Volta-te para mim, segundo a multidão das tuas tenras misericórdias. E não escondas a tua face do teu servo, pois eu estou com problemas. Ouve-me rapidamente. Aproxima-te da minha alma e resgata-a. Livra-me por causa dos meus inimigos. Tu conheceste a minha reprovação e a minha vergonha e a minha desonra. Meus adversários estão todos diante de ti. A vergonha quebrou meu coração e estou oprimido. Procurei por alguém que tivesse pena, mas não houve ninguém. E por consoladores, mas não encontrei nenhum. E eles também me deram fel para o meu alimento. E sede, e em minha sede, Vai, filho, continua a leitura. me deram vinagre para beber. Vai? São dois, Isabel. Me deram vinagre para beber, né? É. Que a sua mesa se torne um laço diante deles. Uhum. E que aquilo que deveria ser para o seu bem-estar, e que isso vira uma armadilha. Deixai escurecer os seus olhos para que eles não vejam, e faça com que os seus lombos tremam continuamente. Derrama a tua indignação sobre eles, e que a tua ira colérica tome conta deles. Seja a sua habitação desolada, e que ninguém habite em suas tendas. Pois eles perseguem aquele a quem tu feriste, e falam para a dor daqueles a quem tu tens ferido. Uhum. Adiciona a iniquidade à iniquidade deles, e não deixeis eles entrarem na tua justiça. Você tem que ler o 28, não disse que era o 28 e 29. Uhum. E sejam eles apagados do livro dos vivos, e não sejam escritos com os justos. Mas eu sou pobre e eu estou triste. Tu
de tua salvação, ó Deus, me estabeleça no alto. Eu louvarei o nome de Deus com uma canção e o magnificarei com ações de graças. Isto também agradará ao Senhor mais do que um boi ou um boi que tem chifres e cascos. Os humildes verão isto e se alegrarão, e o vosso coração viverá por buscardes a Deus. Pois o Senhor ouve os pobres e não despreza seus prisioneiros. Louvem o céu e a terra e os mares e cada coisa que se move neles. Pois Deus salvará Sião e Deus construirá as cidades de Judá para que eles possam habitar na terra, habitar lá. E na terra e tê-la por pose. Posse. O que é tela? Tê-la, ter. É um modo verbal. Tê-la. E também herdará somente dos seus servos. Dos seus servos. E aqueles que eu amo, o seu nome habitarão lá. Amém? Amém. Glória a Deus. Gente, nós vamos orar para encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoe essa live que eu fiz. Que esses criançados participem. E também abençoe a minha família, a minha escola, a minha comida, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, meu tio e tudo mais. Em nome de Amém. Amém. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.